Outro dia eu estava numa roda conversando com os colegas, aí uma pessoa que manja muito de redes sociais fez uma crítica ao meu trabalho dizendo que eu produzia muito pouco conteúdo. Aí eu respondi para ele, eu disse o seguinte: eu não sou produtora de conteúdo, eu sou produtora de sentido. E isso dá muito mais trabalho para fazer e faz muito bem, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. A gente está vivendo um tempo que parece que a gente é forçado a falar sobre qualquer coisa, a qualquer momento, mesmo sem a gente ter qualquer repertório sobre aquele assunto. A gente tem que deixar a nossa opinião. Vocês sabem que no tempo que eu trabalhei como jornalista, trabalhei durante mais de 20 anos, principalmente em televisão, assessoria de comunicação e tudo mais, mas em televisão era de uma exigência tão grande, a gente trabalhar em nome da audiência. É a audiência que conduz grande parte daquilo que você diz, como diz, num atropelo sobre a vida profissional e a vida pessoal incríveis. E aí, de repente, a gente vai entrando em novas maneiras de se comunicar em sociedade e a gente vai achando que formatos novos e, portanto, alternativos podem seguir dinâmicas diferentes. É interessante porque hoje em dia a gente sai da grande mídia e vai para a internet. A internet, ela se tornou algo tão massacrante quanto algum dia foi e ainda é a grande mídia. A gente continua sendo dominado por essa máquina de moer gente. Eu sempre me senti dentro dessa imagem. A gente é forçado a produzir o tempo inteiro, de novo, sobre qualquer coisa. E é um mecanismo onde a gente é produto, a gente consome e é consumido o tempo todo. Isso vai levando a gente para uma situação em que a gente vai se sentindo totalmente desalmado, desconectado. E isso é grande fonte hoje do que está se falando muito sobre adoecimento mental. Porque a gente não sai desse mecanismo, desse modo de funcionamento entre nós com a gente e nós com os outros. Inclusive na produção de conteúdo, inclusive para ser visto. Eu preciso publicar qualquer coisa para ser visto. Pois eu diria uma coisa para a gente, que às vezes o mais eloquente entre todos é aquele que fica em silêncio. Seguindo o texto que eu escrevi hoje, que é para não me perder, parte dessa reflexão de hoje tem super a ver com Mercúrio retrógrado no eclipse. O que acontece? Nessa segunda-feira, eu acho que essa é uma reflexão para esse tempo, sem sombra de dúvidas, mas eu estou elencando esse assunto hoje porque a gente está muito próximo de um eclipse que vai acontecer na segunda-feira, no dia 8 de abril. Deixo o vídeo para vocês e o link aqui em cima e aqui embaixo, em que neste eclipse solar total, o Sol inteiro, a consciência é eclipsada em Áries. Há vários atores que participam desse eclipse, entre eles Mercúrio retrógrado em Áries, que eu também deixo o vídeo para vocês. Se Mercúrio é o deus da comunicação, ele entra numa collab com a gente nesse eclipse, dizendo para a gente ou sugerindo que a gente pudesse rever retrogradação. Assuntos sobre comunicação, como a gente se comunica com os outros e como a gente se comunica com a gente, como a gente se comunica com o mundo, de uma maneira altamente ansiosa. É muito interessante porque esse é um eclipse que pega logo depois do começo do ano novo astrológico, é a primeira lua nova de Áries, o primeiro signo da roda zodiacal, e a gente já começa com uma situação em que a gente tem que ver e rever uma série de coisas. Olha que grande oportunidade. Oportunidade principalmente da gente repensar a maneira como a gente se coloca, de uma maneira altamente ansiosa e que está fazendo muito mal para todos nós. Bom, vamos lá? Que eu não quero me perder. Como eu escrevo no texto, mais importante que as nossas vidas profissionais, e todos nós hoje estamos no sentido extremamente forçados a produzir conteúdo. Não importa o que você faça da sua vida, que profissão você tenha, parece que todo mundo virou produtor de conteúdo. Só que mais importante que a nossa vida profissional é a nossa vida pessoal e a nossa saúde mental. É a maneira como a gente escolheu caminhar pelo planeta, muito mais do que a maneira como a gente escolheu para ganhar dinheiro e pagar as contas. Bom, queria falar sobre produzir sentido.
Como eu escrevo no texto, né? Já vou logo avisando, eu vou continuar produzindo pouco porque eu não sou produtora de conteúdo, eu sou produtora de sentido. Já faz muitos anos na minha vida que eu decidi, mesmo como jornalista, há mais de 20 anos, que eu produziria não com quantidade, mas eu produziria com qualidade, porque eu quero impactar a vida das pessoas do mundo e quero impactar a minha caminhada no mundo. Eu quero que a minha caminhada no mundo seja uma caminhada agradável. E todas as coisas boas e bonitas na vida são feitas com o tempo. Então, se você quer tomar um bom vinho, demora para um bom vinho ficar pronto. Um bom livro também. Assim como os relacionamentos. Relacionamentos de amizade, boas amizades são construídos com o tempo. Bons relacionamentos amorosos, relacionamentos sólidos, de fato amorosos e longevos, são construídos com o tempo. Então tudo que é bom na vida é construído com o tempo, que é essa entidade saturnina que a gente está deixando ir pelo ralo, como se fosse algo que a gente tivesse à disposição da gente o tempo todo. A questão é que a gente não tem. E se a gente pudesse usar melhor essa qualidade, nos faria muito bem, sabe? Tem um exemplo que eu deixo no texto de hoje que é o seguinte. Eu trago uma imagem, inclusive a imagem que ilustra o texto de hoje, que é uma moça deitada numa praia como se ela tivesse conseguido nadar e alcançar. Eu costumo imaginar essa polifonia, essa barulheira, ultimamente, que a gente está vivendo, como se fosse uma praia muito bonita, mas imunda, cheia de lixo, em que a gente daqui consegue avistar do lado de lá uma ilhota, uma ilha linda, que é esse lugar para onde a gente quer ir, para sentir paz, para se acalmar, para se sentir aconchegado, prosperando na vida, só que a gente tem que atravessar esse mar de lixo. Na verdade, essa ilha não está muito longe. A questão é que a gente tem muita dificuldade de tirar esse tanto de lixo da nossa frente. Se a gente tirasse esse lixo, que é real e que é metafórico, que está ao nosso redor, que está na sociedade, que está nas praias, sem sombra de dúvidas, mas que está dentro de nós e de dentro de nós, né, nessa relação de macrocosmo com microcosmo e também de microcosmo para macrocosmo, porque a gente devolve esse lixo para o mundo. Se a gente tirar essa polifonia, esse monte de besteira, esse monte de bobagem, a gente consegue chegar lá. Então essa imagem de um lugar que realmente faça sentido, traga sentido para a vida da gente, que essa imagem de uma ilha, de fato não está muito longe. A gente só precisa fazer essa higienização, digamos assim, tá bom? Como eu escrevo no texto, Buda, nosso irmão Buda, que eu tanto gosto de lembrar dele, nosso irmão iluminado, passou quantos anos, quantos dias, quantos meses debaixo da sua figueira em silêncio. Iluminação, quando a gente não está iluminando, a gente está obscurecendo. Aquilo que não ilumina, obscurece. Deixa a situação tóxica, deixa a situação suja ao nosso redor. Como eu escrevo no texto, se você tiver, portanto, dúvidas, antes de produzir o seu conteúdo, antes de se comunicar com qualquer pessoa, antes de participar de uma reunião de uma empresa, antes de conversar com seus pais, antes de conversar com seus filhos, antes de conversar com seu namorado, com sua esposa, com quem quer que seja, seria interessante a gente rever o que a gente está pensando em dizer para saber se aquilo é algo banal, desnecessário, se é mais uma sujeira ou se realmente é alguma coisa que de fato produz sentido na vida das pessoas. Um dos padrões que eu uso, um dos meus princípios para produzir conteúdo é o seguinte: é bom, é bonito, é belo, é engrandecedor, traz luz para as pessoas. Se for dessa maneira eu publico, se não for dessa maneira, para que eu vou publicar? Não é? Eu acho que o engrandecedor e o inspirador, e às vezes até o cômico também faz muito bem para a vida da gente, não vou tirar o papel da alegria das coisas na vida da gente, mas se a gente tiver esses pilares, quando a gente estiver se comunicando com o outro, seja na vida real, seja na vida virtual, acho que faz toda a diferença. Inclusive as críticas que a gente faça ao outro também podem usar esses mesmos pilares. Você pode criticar o outro para que ele cresça na vida da gente. Se a crítica for dessa maneira, ela está cumprindo seu papel. Se não, ela está não apenas diminuindo o outro, mas às vezes, inclusive, diminuindo o crítico.
Porque quando João fala de Maria, ele está falando muito mais dele mesmo do que de Maria. Então é importante também a gente perceber essas críticas na internet. Uma outra coisa que eu falo dentro desse pacote são os discursos de ódio. Discurso de ódio, então, dentro dessa perspectiva, é, para mim, lixo nuclear, é o que há de mais tóxico. É engraçado porque lixo nuclear, muitos países resolvem isso enterrando a muitos metros de profundidade. Veja de que maneira se livrar, e a gente nem se livra, continua ali. Imaginar que isso está a camadas e camadas e camadas da terra, ou seja, camadas e camadas e camadas da inconsciência de quem profere, de quem fala, né, de quem se utiliza de discursos de ódio e de quem é vítima de discursos de ódio. Isso está nas camadas mais profundas da web, da psique, da inconsciência de quem xinga e de quem recebe o xingamento. Sabe para que serve isso? Para fazer muito mal para todos nós. Há uma ideia Há uma frase que me guia, que é muito luminosa para mim no meu trabalho mercuriano de comunicadora. Tem uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que para mim é sensacional. E é muito interessante imaginar que a gente está aqui falando de comunicação, de Mercúrio retrógrado nesse eclipse. E Madre Teresa de Calcutá era virginiana, portanto, regida por Mercúrio, e tinha vários outros planetas em Mercúrio, entre eles Mercúrio em Virgem, num aspecto difícil com Plutão. Mas acho que ela conseguiu se alquimizar. Madre Teresa dizia o seguinte, ela dizia, palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então para que escurecer? Vamos clarear. Já que é para falar, já que é para dizer algo, que seja para clarear, iluminar a vida da gente, não é não? Bom, no fundo, todos nós, nos momentos mais importantes da vida da gente, ou nos momentos mais difíceis da vida da gente, a gente não vai se lembrar dos fofoqueiros, dos tagarelas, dos odiosos, dos polifônicos, dos verborrágicos. A gente vai se lembrar daquelas pessoas que em algum momento trouxeram pra gente um conteúdo, uma fala, uma frase, uma palavra de luz, que trouxe clareza para o nosso caminho. Então tem gente hoje em dia que está nessa onda, inclusive levado por essa máquina, né, de produzir e de ser produzido, né, que acha que precisa dizer alguma coisa, pois tudo isso vai virar aquela poluição na beira da praia. Porque o importante, na hora que alguém está se afogando, a pessoa vai se segurar numa boia de segurança, de alguma coisa que dê para ela clareza, que traga luz. Então por isso é tão importante a gente projetar a nossa luz no mundo, para a gente e para os outros. Para terminar, se a gente fosse manifestar, portanto, que seja para clarear. Talvez seja assim que a gente consiga alquimizar aquilo que nessa semana, nesses dias, está nos eclipsando, está nos ocultando. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Deixem seus comentários. Não me apresentei no começo, cá estou. Meu nome é Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal da Astróloga. Deixe a sua curtida e clique no sininho para você receber as notificações, além de acompanhar a Astróloga nos vários dispositivos. Né? Todo o conteúdo está no site e muitíssimo no Instagram. Lá a gente se encontra um bocado para falar de coisas que tragam sentido para a vida da gente. Muito obrigada, desejo a todos um excelente final de semana. A gente está num momento raro, delicado, entre eclipses, e deixo para vocês, como eu já deixei no começo do vídeo, o conteúdo sobre o eclipse da próxima segunda-feira. A gente ainda se fala daqui até segunda-feira, muito provavelmente no Instagram. Um ótimo final de semana a todos, muito obrigada, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.